Gente, bom dia mais uma vez. Ontem estivemos juntos, alguns de vocês, outros não, outros só hoje. Tá? A Alpina Orion é uma empresa que existe aproximadamente quase 20 anos. Ela foi idealizada há quase 20 anos e o foco nosso é fornecimento de tecnologia. Ontem falamos um pouco sobre técnicas de cozimento, sobre economia de energia, sobre aumento de capacidade, usando um novo projeto, um projeto um pouco diferente para o cozedor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o controle, na verdade, a ideia do controle do Brix na fermentação, certo? E esse é o propósito. De novo, uma palestra breve, mas façam perguntas, estejam atentos e coloquem perguntas para eu não ter aquela sensação de que todo mundo entendeu tudo, porque nem eu consigo entender, tá legal? Então, um aspecto importante, duas grandezas são fundamentais para que a gente controle na fermentação. Uma delas é a temperatura do mosto e a outra é a vazão mássica de fermentescíveis, que na verdade vai um pouco além da sacarose, vai a glicose e vai a frutose também. Isso é muito importante porque nós tratamos na fermentação com um bichinho, com a levedura, e ela tem um mecanismo de alimentação, um mecanismo de processamento, e isso é fundamental. Ou seja, uma fermentação não é uma fábrica de qualquer coisa. Ou seja, são grandezas, são variáveis que devem ser controladas, e mais importante do que isso, gente, não é apenas ter um instrumento de controle, é ter uma malha de controle decente para que esse sistema funcione bem. Ou seja, sobe, desce, é um problema, até como a gente viu na necessidade da inertização de tanques. O sobe e desce sempre é um problema, mas no processo de produção, o sobe e desce também impede, dificulta o controle. Então fiquem atentos realmente nessas duas grandezas, nessas duas variáveis. Temperatura do mosto, que eu não vou fazer muita abordagem aqui, mas a ideia é controlar essa temperatura, mantê-la constante no mosto que vai no processo fermentativo. E o outro aspecto, naturalmente, é a vazão mássica de fermentescíveis. Tá? Na vazão mássica de fermentescíveis, eu queria propor, a ideia é propor uma ideia talvez um pouquinho diferente, um pouco nova. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a vazão volumétrica do mosto e eu vou multiplicar ela pela densidade do mosto. E essa densidade do mosto leva em conta o que também são não fermentescíveis. Só que o dado de pureza permite a gente fazer o ajuste e saber quanto da densidade é fermentescível. Ou seja, embora nós tenhamos um equipamento para medição de Brix, né, esse mesmo equipamento, se a gente fizer análise a critério, o Brix e a densidade não são grandezas muito diferentes. Ou seja, a minha proposta é calibrar o nosso sensor de mix, um sensor de a sonda de Brix que ele tem, não com dados de Brix do mosto, mas com dados de densidade do mosto, para que a gente possa levar em conta tá certo? A quantidade de sacarose, a quantidade de glicose, a quantidade de frutose, em função da pureza que a gente tem no sistema. Tá? Ou seja, se eu pegar a vazão, se eu pegar a densidade e multiplicar, se eu pegar a densidade e multiplicar pela vazão, eu chego na vazão mássica de fermentescíveis, sempre que eu tenho um dado de pureza para poder fazer a eliminação do que não seja fermentescível. Tá certo? E aqui são alguns exemplos do equipamento instalado em uma fermentação. Você tem a tubulação vertical com a chegada do mosto no processo fermentativo e você tem um sensor que está fazendo a avaliação de Brix, a avaliação de densidade, ou seja, existe todo um cuidado importante nesse tipo de controle. Mesmo que a gente não fale em densidade e fale em Brix, em algum momento nós vamos ter que relacionar o Brix, que é o total de sólidos, com a quantidade de fermentescíveis, que é função também da pureza dos dados da análise do mosto. Então, mesmo que quando a gente faz a análise do Brix, não adianta a gente ficar pensando é um Brix constante e está resolvido o problema, porque Brix é o total de sólidos disponíveis, que podem ser fermentescíveis e podem ser também junto com não fermentescíveis. Então, tanto faz você fazer a análise de Brix ou a análise de densidade, uma tem que ser corrigida pela outra, vamos dizer assim, para que a gente possa ter a quantidade de fermentescíveis. Mais uma instalação de sistema numa tubulação, certo? Isso também não tem muito. E aqui nós temos também um sistema que tudo são instalações dos medidores em tubulações. A ideia é que eles sejam instalados em tubulações para que a gente possa ter justamente essa medição de Brix, essa medição de densidade correta, certo?
Agora, o aspecto mais importante do, que vamos chamar assim, do nosso medidor, do que a gente quer oferecer, do que a gente tem oferecido, do que a gente tem conseguido colocar no mercado, é justamente a característica de engenharia com o suporte operacional que ele recebe. Então você tem uma calibração, o primeiro aspecto importante, e é o grande aspecto importante, este medidor, que aliás ele está aqui, só para vocês terem uma ideia dimensional dele também, se alguém quiser chegar perto, nós estamos lá na mesinha, ou pode vir aqui também, não tem problema. Mas uma das características é que a gente consegue fazer uma calibração linear, ou seja, eu consigo transformar densidade, eu consigo transformar bricks, não importa total dos sólidos, eu consigo transformar isto em uma reta, eu linearizo essa variação. Como é que a gente faz isso? Esse é um sistema que ele não mede a quantidade de sólidos presentes, é um sistema que mede a quantidade de água presente no meio. E medindo a quantidade de água presente no meio, eu consigo fazer, pelo próprio instrumento de medição do laboratório, uma correlação com densidade ou uma correlação com bricks. Então, essa quantidade de água que está presente no meio gera uma mudança na fase da radiação, da onda eletromagnética que atinge essa quantidade de água. Ou seja, uma quantidade de água é atingida, de uma solução, é atingida por uma onda eletromagnética. Né? Essa onda eletromagnética ela vem com uma fase. A quantidade de água altera essa fase, ela gera uma defasagem, e essa defasagem é proporcional à própria quantidade de água. Né? E se eu tenho um processo refratométrico, por exemplo, eu faço essa defasagem ser linear à quantidade de sólidos presentes no meio. O importante da gente ter em conta é que, na hora de eu dizer assim, bom, eu vou pôr um equipamento, uma onda eletromagnética, tem vários equipamentos no mercado que tem ondas eletromagnéticas. A questão é que a onda tem que ter uma potência determinada para que ela atravesse a quantidade de água e não sofra atenuação com isso. Ela só sofra uma defasagem. Então, esse é um aspecto muito importante na medição do bricks, na medição de densidade em soluções aquosas. O outro aspecto é que, bom, primeiro, nós não vamos medir os sólidos, porque os sólidos eles variam em função da pureza e eles geram uma interferência de leitura. Na medida que eu meço a quantidade de água, eu já não sofro variação de calibração em função do equipamento de laboratório que está medindo também a quantidade de água, que é um refratômetro, e vai medir o total dos sólidos numa quantidade de água presente do mesmo jeito. Então, o aspecto fundamental é que a potência tem que ser tal para que essa emissão eletromagnética não sofra uma atenuação, não sofra perda de potência na quantidade de água, sobretudo quando nós falamos em bricks baixos, em densidades baixas como de mosto. Nós não estamos falando de uma densidade, de um bricks, né, de uma massa cozida, nós estamos falando de uma grande quantidade de sólidos de suspensão e tudo isso. Nós estamos falando de um mosto que tem um bricks de 10, 9, 8, 12, 13, 16, ou seja, uma grande quantidade de água presente. Então essa quantidade de água, ela tende a gerar uma atenuação, uma emissão eletromagnética, só que eu tenho que ter uma potência de emissão eletromagnética que, que vamos dizer assim, na distância entre as duas antenas, não sofra uma atenuação, de forma que eu avalie somente a variação da fase. O outro aspecto, né, é justamente a engenharia do equipamento. Ou seja, existe teoria de Heisted e Cook, essa é uma teoria dos anos 60, que justamente mostra a correlação da fase eletromagnética com, tá certo, a quantidade de água presente no meio, e mostra a tendência linear dessa relação. A questão é você pegar esta teoria e conseguir transformar em prática. Para isso você precisa engenheirar o equipamento para que ele consiga realizar essa linearização. Então eu costumo dizer o seguinte: é muito fácil você fazer uma calibração do equipamento com uma equação potencial, uma equação polinomial de quarto, quinto, sexto grau, porque você pega todos os pontos que você tirou da amostra e você põe na calibração, e aí aquele ponto, você não sabe o que acontece com aquele ponto que não está na calibração. Agora, quando você tem uma linearização, você ganha uma simplicidade operacional muito grande, que também é o aspecto fundamental no processo industrial. A gente não pode ter um equipamento que toma todo o tempo do instrumentista para fazer o trabalho dele, porque ele tem outras coisas para fazer, são menos instrumentistas que estão destinados hoje em usinas e em instalações industriais, ou seja, você precisa ter
é a simplicidade operacional, a confiabilidade com simplicidade operacional. E a simplicidade operacional que a gente tem aqui é que a calibração, primeiro, a engenharia da eletrônica que foi criada, cria realmente a possibilidade de você linearizar essa calibração. Se você lineariza uma calibração, quantos pontos você precisa realmente para fazer essa reta, tá certo? Você pode ser um cara totalmente relaxado e colocar 2 pontos que naturalmente vão definir uma reta, ou você pode pegar 3 pontos e ajustar uma reta entre eles, tá certo? Ou seja, com 3 pontos, com 3 amostras, você tem um equipamento calibrado, você tem um equipamento engenheirado que fica calibrado. Esse é um aspecto extremamente importante. E no caso de fermentações, existe um aspecto adicional, que é a mesma forma de eu obter uma linearização. Assim como eu posso trabalhar com 3 pontos, eu posso também trabalhar com uma inclinação e um ponto. Né? Ou seja, quando eu conheço a inclinação dessa reta, ou seja, um valor bem próximo, e eu tiro um ponto da amostra, eu também consigo fazer o estabelecimento de uma reta de calibração. E no caso de fermentações, no fundo o que é importante é apenas aquele ponto, tá certo? Necessário, é aquele Brix, aquela densidade que é necessária. Então nada impede de eu ajustar o equipamento, fazer a calibração tomando o ponto que eu desejo, adotar uma inclinação aproximada dentro do conhecimento histórico de outras operações e tocar o negócio para trabalhar. Ou seja, o equipamento instalado, ele é facilmente posto em marcha. Ele não toma tempo do instrumentista, ele permite que o instrumentista cuide de outros aspectos. Né? Então, esse é o aspecto fundamental desses sistemas. Ou seja, nós vamos medir temperatura de mosto, é um equipamento, termômetro, e nós vamos medir isso, nós vamos, na verdade, colocar os trocadores de calor para que o mosto tenha a temperatura adequada para a fermentação. E concluída e realizada toda a mistura de composição do mosto, seja caldo com mel e água, não importa o que seja, e a temperatura esteja estabilizada, aí a gente vai fazer a medição do Brix, ou como eu estou falando hoje, uma das possibilidades é não medir o Brix, é a mesma coisa, a Brix densidade, mas é não calibrar o sensor, não calibrar o equipamento com Brix, é calibrar com densidade, e assim eu pegar esse valor de densidade, já multiplicar pela vazão volumétrica e eu ter um cálculo da vazão mássica, sempre que eu conheço a pureza, ou eu tenho uma relação dos teores de sacarose, glicose e frutose em relação ao total dos sólidos que está no mosto. E é isso aí, gente. Eu queria realmente ser uma apresentação bem sucinta. Não quero entrar em muitos detalhes operacionais. Se vocês têm perguntas sobre equipamento, sobre técnica de medição, estou aqui para esclarecer vocês. Muito obrigado. Viu? Perguntas? Vai chegar. Ó, o nosso mestre irmão chegando aí. Obrigado. Bom dia. A gente falou dentro da FPA também. Essa aplicação que você falou agora a mais sobre a aplicação do mosto, vocês fizeram algum teste ou na aplicação para creme de levedura? Creme de levedura? Sim, também existe aplicação de avaliação da densidade, da consistência do creme de levedura. Porque você tem uma solução aquosa, uma solução... O problema é se você tem, vamos chamar assim, junto com a suspensão, junto com o soluto, você tenha outros líquidos, outros solventes que sejam condutivos. Então aí você começa a ter diferença da água, então você já começa a ter alguma interferência. Mas existe sim a possibilidade de você fazer um controle do adensamento da levedura, quer dizer, quando ela sai da centrífuga, ela pode ser feita. Nós chegamos a fazer inclusive testes operacionais para isso e instalações para isso também, sem nenhum problema. E o CO2 acaba interferindo em alguma coisa? Porque quando você faz uma sangria ali de levedura, você tem uma
solução hidroalcoólica ali, 3, 5% de álcool dentro, né? E o CO2 acaba impactando nessa medição? Vamos imaginar, como gás, todo gás é nocivo ao processo de medição usando uma tecnologia como essa tecnologia aqui. Então você tem que tomar cuidado para que o produto seja pressurizado, vamos dizer assim, para que você tenha pouca influência da ação do gás, para que ele não esteja em processo de expansão e possa criar uma interferência. Né? Mas você consegue fazer a medição mesmo com gás. A ideia é que quando você tem uma solução bastante gasificada, ela esteja bastante pressurizada. Né? Um dos primeiros testes que eu brinquei com esse equipamento aqui foi com Coca-Cola. Né? É um caos tentar medir bricks de Coca-Cola por causa da quantidade de CO2 que tem dentro da garrafa. Excelente. Mais alguma pergunta? Ó. Opa, é o subcontratado, Rudimar. Vocês três vão ganhar um prêmio, o Max, o Glauco e agora o Rudimar. Tem que fazer pergunta. Pergunta é fundamental. Não, ótimo. Debate. Eu sou o Rudimar Charmentec, já estou ficando conhecido hoje. Max, uma pergunta aqui. Não sei se você fez esse trabalho. Uma mudança, uma alteração do mosto, ou seja, mudou a pureza do meu mel, ou mudou a proporção de caldo com o mel, né? Eu vou ter uma alteraçãozinha. Se sugere fazer uma curva nova, uma calibração nova, ou fazer uma calibração constante e ter Vamos lá, é muito boa essa pergunta, mas isso é uma técnica do equipamento. A calibração não muda, porque você calibrou bricks, tá certo? Você calibrou o equipamento por bricks, você calibrou por densidade. Isso, quer dizer, você não tem mudança de calibração. O que você vai mudar é o set point. Ou seja, se você tem um determinado mosto e você variou a pureza desse mosto, tá certo? Ou seja, você variou os teores de sacarose, glicose, frutose. Então, o problema não está na calibração, o problema está na definição do set point. Então, é o set point que tem que ser ajustado em função do produto que você tem. Esse é um dos debates, na verdade, que eu tenho em fábricas de açúcar, porque o que acontece hoje em dia, vocês me corrijam se eu estiver errado, é delegado ao pessoal de operação o ajuste de set point. E isso é uma coisa que acaba pondo em comprometimento, né? Acaba comprometendo a qualidade da produção ao longo do dia. Ou seja, gasta esse dinheiro comprando instrumentos que controlem a qualidade, controlem variáveis, e esses set points são mudados turno após turno, ou seja, a gente começa a ter uma fábrica automática operada em manual. Isso é comum nas minhas visitas a usinas que eu faço por conta dos equipamentos. Quando tem mudança de turno, o novo pessoal, o novo turno, acerta os set points compatíveis com as ideias próprias. Então eu sou um grande defensor de que hoje, aproveitar que estamos falando com um grupo muito bom aqui de usinas nessa área, mas eu defendo muito a ideia de que precisa ser formado dentro de usina times de processo. São times que passam a controlar e a gerir os set points da fábrica e não deixar essa delegação, não deixar essa responsabilidade delegada ao time de operação. Até porque o time de operação, ele podia ser, no passado, extremamente experiente, né? Hoje em dia, ele já tem menos conhecimento dessa operação, ele quer ter mais sossego, quer ter mais folga. Eu digo assim, ninguém mais no usina de açúcar quer matar um leão por dia quando chega para trabalhar. Você quer chegar para trabalhar com o seu uniforme, quer ir embora com o seu uniforme limpo, você quer ter o seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com quem quer que seja. Você não quer terminar o dia completamente esgotado. Então eu acho que é muito importante que a gente tenha um time, pode começar com um responsável pelo processo. Esse responsável analisa parâmetros, estabelece set points e aí toca o negócio. Agora, isso não altera de forma alguma a calibração do equipamento. Isso altera o set point. E buscando um set point diferente, o equipamento calibrado vai correr atrás dele. Para isso, tá? Para padronização de turno, SPA na veia. Tá bom? Glauco, você tem direito que ele pergunta para você, então agora você pergunta para ele. Na realidade, você respondeu a minha pergunta. Estamos medindo bricks. Como um mix açucareiro, e eu quero alto teor alcoólico, eu preciso aumentar esse bricks. Então, o que importa para mim é o RT, na realidade. Porque toda vez que eu subo bricks, eu coloco dentro da fermentação muita coisa que não é açúcar lá dentro.
Como é que está esse laço, ou se existe uma relação, uma correlação que possa ser utilizada entre BRICS e RT? Para uma fermentação de alta performance com alto grau alcoólico, com mel esgotado de 3 massas com 40% de pureza. O que eu posso falar para você é o seguinte: o equipamento ele não consegue fazer essa correlação. O equipamento ele mede, por exemplo, a presença total de sódios. Você tem que ter dentro da usina, em função de algoritmos, tá certo? Talvez pelo SPA. Por isso eu digo, talvez pelo SPA ou por um sistema, você tem que ter algoritmos que possam relacionar o que está sendo medido com aquilo que você realmente está precisando. Ou seja, você quer fermentescidos, né? Você quer fermentescidos na fermentação, altos fermentescidos. Talvez tenha teor de glicose e frutose mais altos, isso não é sacarose, né? O fato é que a calibração do equipamento esse equipamento, pela tecnologia, ele não enxerga a glicose diferente da frutose, diferente da sacarose. O que ele enxerga, do ponto de vista prático, ele enxerga um refratômetro ou vai enxergar um densímetro. Sólidos, exatamente. Eu pensei com você também. Bom, no que tange ao SPA, por exemplo, então a gente, o principal laço onde teria uma aplicação imediata dessa tecnologia é o laço de alimentação da dorna por ANT constante, né? Então o objetivo é, pela ausência de sensores mais assertivos, o SPA cria alguns sensores virtuais, pelos BRICS, pelas vazões, volumes, pelo tempo e a curva dinâmica da alimentação e pela saída do grau GL, enfim, vários indicadores dão ao SPA a condição da levedura e ele vai procurar abastecer, alimentar essas dornas dentro da capacidade da levedura de converter em etanol. Então, isso ele já faz com mais ou com menos medições. Uma medição como essa ajuda demais. Por quê? Porque ela interfere exatamente naquilo que é mais difícil de ser medido, que é essa capacidade de fermentescíveis e não fermentescíveis. Isso ajuda muito. Então, a lógica já existe, trabalha com, se ela tiver só baseada em medidores virtuais, né, a maior parte da medição que dá para o algoritmo tomar definir esse set point de alimentação das dornas, se ele tiver mais dados precisos, mais assertivo e mais rápida a resposta para essa alimentação. Então é isso que faz, é uma tecnologia que a gente chama um IoT, que é complementar e que contribui muito numa área que a gente sabe que muita gente está negligenciando por conta do mix açucareiro, mas que ainda continua sendo a principal área de perdas industriais. Então continua sendo. Então qualquer efeito aqui ajuda muito. Eu digo o seguinte: vai perder de qualquer jeito, vai perder no etanol, né? Teve um profeta que falou que vai inverter, e eu acho que inverter antes, vai ser 2 anos, né? Eu acredito nisso, por uma série de questões mercadológicas. Mas a questão é a seguinte: foi como quando a gente perguntou para a Raizen por que não ia comprar mais usina. Ela falou assim: eu estou perdendo dinheiro em 60 milhões de toneladas. Se eu comprar e for para 70, eu estou perdendo mais dinheiro, ok? Então, prejuízo estancado é lucro. Quanto menos você perde na fermentação, menos você está perdendo no geral. Então é um foco que, na nossa percepção, continua. Por isso esse interesse pelo laço fechado de dorna, de alimentação da dorna para RT constante, e cada vez mais tecnologias que agregam valor nesse processo. Tendo em conta, só chamando mais uma vez a atenção de vocês, o equipamento ele não separa fermentescível e não fermentescível, ele analisa o total de sólidos. É que o algoritmo que a gente pode estabelecer, ou seja, o sistema, o processo pode estabelecer, é um algoritmo que relaciona o total de sólidos com os fermentescíveis. Exatamente. SPA mais alpinaório. Isso aí, uma salva de palmas para o titular. Perdeu a palestra de 20 minutos, gente. Não.